Bom dia, boa tarde, boa noite aí, pessoal, para cada um de nós. Nesse atual tempo que a gente está vivendo é só noite, né? Porque de bom não está tendo nada, né? Mas, enfim, que Deus, nosso Criador, Senhor Jesus, proteja vocês, proteja a casa de cada um aí. Amém? Então, é o seguinte, pessoal. A gente tem vivido tempos sombrios, né? E o pior sobre esse tempo que a gente tem vivido é desde quando, infelizmente, a gente achando que as coisas mudariam, como toda boa política, abre aspas, toda boa política, a gente vê que quando as pessoas chegam no poder, na sua grande maioria, elas mostram verdadeiramente aquilo que elas acham que são, né? Que são donas da situação, que são donas da verdade, e é isso que infelizmente nós temos visto hoje dentro do Cruzeiro na pessoa do Sérgio Santos Rodrigues. Deixa eu descrever para vocês algumas situações. Sérgio Santos Rodrigues chegou ao Cruzeiro com o discurso de novo Cruzeiro, de combater tudo aquilo que estava de errado dentro do nosso Cruzeiro, dentro do nosso clube, e as coisas foram sendo até no começo bacanas, né? Só que eu, nos grupos do Cruzeiro que eu faço parte, né? Dentre eles o do Cruzeiro, junto com o Álvaro, junto com o Leandro. Quando esse presidente chegou no Cruzeiro, eu comentei com eles. Esse presidente está indo num caminho muito estranho, está indo num caminho muito esquisito de querer ficar jogando para a plateia. De querer ficar jogando gelzinho no cabelo, de fazer isso, fazer aquilo. Está sendo muito barulho e pouco trabalho. Ele tá vindo jogar pra mídia, jogar pra isso, falar, fazer acontecer, como abre aspas, bom político faz. E a gente tá chegando aí já no meio de 2021. Então a gente vai vendo as situações que vão sendo colocadas e pessoas vão sendo colocadas as suas palavras, Filipão sendo colocado, agora Felipe Conceição, dentre outras pessoas, a torcida do Cruzeiro com restrições, com alguns nomes que tem pedido, e o presidente do Cruzeiro não tá nem aí. Só que a máscara nesses dias caiu, né? A máscara nesses dias caiu com o áudio vazado do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Não é ruim lembrar que ele falou que está, abre aspas, cagando, fecha aspas, pros torcedores do Cruzeiro e seus protestos. Pessoal, eu não estou falando de forma alguma, até porque eu não sou adepto de violência, de quebrar, de fazer, de acontecer, mas em passos do Brasil, em nível de Brasil, é o que a gente tem para hoje, né? A gente viu o Cruzeiro sendo assaltado, pegaram dinheiro do Cruzeiro, jogaram a história, na época de quase 100 anos, no ralo, né? E o que tem acontecido? E o que aconteceu até esse momento? Nada. Não aconteceu absolutamente nada. E o Sérgio Santos Rodrigues ainda mostrou a máscara dele. Nós não vamos lá atrás, até pelo fato que todo mundo sabe o que aconteceu. O que nós precisamos de ver e de analisar é o agora. Todos viram aí que foi colocado, que foi aprovado o Clube Empresa dentro do futebol brasileiro. O Clube Empresa, não sei se todos sabem como que funcionaria. Literalmente é colocar, vamos dizer assim, o SA dentro do Cruzeiro. Só que, para você colocar um clube empresa, de nada adianta se a politicagem e o estatuto continuar o mesmo. Não vai adiantar. O que eu quero que vocês enxerguem é essa pequena janela que o Cruzeiro tem de fazer esse processo o mais rápido possível. E de preferência, o Sérgio Santos Rodrigues tem dias para renunciar. Porque senão, senhoras e senhores, nós vamos jogar a Série C por causa de ego.
Senhoras e senhores, nós vamos jogar a Série C por causa de um cara que acha que ele é o dono da instituição e ele vai jogar mais uma pá e literalmente a pá de cal em cima da instituição se ele não renunciar. Esse é o fato. Porque se ele está achando que ele vai arrumar dinheiro dentro do Cruzeiro para pagar as dívidas que ele precisa de pagar sem o aporte do Pedro Lourenço, ele está redondamente enganado. Ele está redondamente enganado achando que ele vai fazer isso. Senhores, é uma pressão descomunal para esse homem renunciar. Tá? É uma pressão descomunal. É um ambiente que precisa ser resolvido logo com impeachment. Ele precisa ser impeachmentado como fizeram no Santos. Tá? E se não for feito isso para ontem, o Cruzeiro ou ele vai ficar mais um ano na Série B ou vai brigar para não cair. Porque, senhores, se não pagar salário em dia, se não manter os compromissos em dia, se não respeitar os pais e mães de família que trabalham ganhando por R$1.000, R$2.000 dentro do clube, e esses caras buscando reforço para pagar milhões e gente com atraso, ganhando R$1.000, R$2.000, passando necessidade em casa, que se não fossem jogadores ajudarem, já teria gente passando fome, a coisa estaria bem mais feia. Então, senhores, a gente precisa de fazer uma faxina completa. O estatuto do Cruzeiro, onde deixa conselheiros, onde deixa essa politicagem, precisa de ser, com perdão da palavra, enfiar o pé. Tem que mandar para o quinto dos infernos esse estatuto hoje que está dentro do Cruzeiro. E entrar com SA, meritocracia, diretores, gestão, gerente, funcionários. Todo mundo sabe o que uma empresa precisa para crescer. E a meritocracia é uma delas. Não tem espaço para politicagem dentro de um clube de futebol hoje. Ah, vai colocar o SA, vai virar clube empresa. Vai adiantar o quê? Se não for mudar o estatuto. Sabe o que vai adiantar? Nada. O clube empresa é simplesmente uma melhor forma de organização, é uma parte melhor organizada. Mas, como toda empresa, senhoras e senhores, precisa de visar o lucro. Toda empresa, pequena, média, micro, grande, enorme, gigante, multinacional, ela visa o lucro. Então não tem espaço para gestão irresponsável dentro de um clube de futebol que vai se tornar um clube empresa. Vamos pegar aí o Bragantino como exemplo, que vendeu a sua marca para o Red Bull e já veio conquistando nas categorias inferiores, né, nas séries inferiores do futebol brasileiro, foi subindo até chegar na Série A. E foi subindo tranquilo, e foi subindo organizado. Você não vê o time fazendo loucuras, e vem subindo estruturado para que num futuro, a médio, curto prazo, comece a brigar por títulos no cenário brasileiro. Então, a marca do Cruzeiro é muito mais forte do que a marca do Bragantino. Só que, se não for estruturado, acabado com a politicagem toda dentro do clube, se não for acabado com isso, o que a gente vai acontecer? Por que esse cara aí não está querendo largar o osso? Ele sonha em ser o CEO do Cruzeiro. O CEO é o cara que comanda as ações, é o cara que vai ficar à frente da tomada de decisões. E por que vocês acham que ele não quer largar o osso? Porque se o clube empresa for aprovado e ele conseguir se perpetuar um pouco mais no poder, vão tentar emplacar esse cara como CEO do Cruzeiro. E aí vocês acham que ele vai querer largar o osso? Ou ele está interessado em largar o osso? É só vocês repararem qual é o conselho gestor. Eu vou falar dois nomes apenas, que é o Medioli e que é o Pedro, que são os caras que estão aguardando a renúncia dele para que eles venham com um aporte financeiro para começar a fazer o pagamento de contas. E eu, na minha humilde opinião, eu sou mais caras que sabem gerir um dinheiro, que sabem gerir grande empresa, que sabem gerir o negócio e que amam essa instituição e respeitam os torcedores no comando, do que esse cara que mostrou que está cagando para os torcedores que são o maior patrimônio do clube. Então, senhores, o que precisa de ser pressionado, força nas redes sociais,
Quem tiver jeito de ir fazer o protesto como fez, de começar a retirar sócio torcedor, sim, porque esse cara, esse Sérgio Santos Rodrigues, ele precisa de enxergar que ele não tem solução a não ser entregar o cargo. Essa pressão que precisa de ser feita é para salvar a instituição, é para salvar aquilo que a gente ama, que é o Cruzeiro Esporte Clube. Então essa pressão precisa de ser feita o mais rápido possível. A torcida do Cruzeiro precisa de se mobilizar como se mobilizou e absurdamente unida e absurdamente focada em tirar o Sérgio Santos Rodrigues. Ele conseguiu, né? Ele conseguiu mobilizar todas as torcidas organizadas num só propósito. A retirada dele de dentro do Cruzeiro. Então, de nada adianta retirar o Sérgio Santos Rodrigues e se não for colocado um novo estatuto para ontem. Porque esses caras que estão na ponta, que estão querendo pôr o dinheiro, eles não vão pôr o dinheiro com a mesma politicagem que existe lá dentro hoje. Eles não vão fazer isso. Isso é um fato. Então, senhores, esse mês de junho vai se definir o que querem para a história do Cruzeiro e o que nós, como torcedores e que amamos esse clube, vamos ter para o futebol brasileiro. Para o futebol do Cruzeiro, desculpa. Porque é de fato, isso é de fato. Infelizmente para Minas. E eu não estou aqui zoando o Atlético Mineiro e eu não estou aqui zoando o América. O Cruzeiro Esporte Clube, da forma como ele vem sendo conduzido, vai ser ridículo para o futebol de Minas. Porque o Atlético não tem tradição, porque a América não tem tradição, e o futebol de Minas vai caminhar a passos largos para acabar. Porque tem sido feito um investimento dentro do Atlético, ok. Isso aí eu não vou comentar, mas a gente sabe quem que segura a onda de Minas. Então essa gestão precisa de ser feita, esse processo precisa de ser feito para ontem. Senão não é o Cruzeiro que vai acabar, é o futebol de Minas que vai a quase zero. Então, ou essa decisão é tomada para ontem, ou esse cara toma uma pressão para ontem, porque precisa de ser paga essas dívidas o mais rápido possível. E para não falar que, vocês só cornetam. Eu, Marlon, já tinha procurado vender a marca do Cruzeiro e o futebol do Cruzeiro há muito tempo. Assim que eu peguei, eu procuraria vender. E sabe para quem que eu venderia? Exatamente para esse conselho gestor que está querendo colocar o dinheiro e falar: vocês assumem o futebol do Cruzeiro. Vamos mudar o estatuto? Eu não ia lá fora em Red Bull, não. Eu não ia lá dentro do Manchester City, não. Eu tinha colocado isso na mesa para esse conselho gestor. Vamos vender o Cruzeiro para vocês e todo o lucro que vir do futebol a partir de agora é seus. Vocês assumem a dívida e a partir de agora é com vocês. Alguém tem uma outra ideia do que a gente pode fazer? Porque o problema para ser resolvido está mais fácil do que nunca. Porque se colocar uma proposta na mesa, o conselho gestor, assumam essas dívidas e o futebol do Cruzeiro e todo o lucro que entrar para dentro do futebol do Cruzeiro é de vocês. Alguém já tinha parado para pensar nisso? Já tinha sentado com esses caras na mesa e falado isso. Que seja o exemplo. Supermercados BH Cruzeiro, Cruzeiro Supermercados BH, eu já não sei o que seria, se o Pedrinho tem essa coisa por colocar o nome dele na frente do Cruzeiro ou algo do tipo, ou simplesmente só assumir. Jeito tem. Mas pessoal, dia 13 hoje, 10h23 da manhã, que eu tô gravando esse podcast pro canal. O Cruzeiro tem uma semana, no mais tardar 2, para tomar essas decisões. E estou falando aqui com todo temor no coração, infelizmente. Se essas decisões não forem tomadas agora, despeçam-se da história desse gigante. Deus abençoe todo mundo, uma ótima semana para vocês. Um abraço.